Ele pega o telefone, liga para o ministro da Justiça e fala: tem um delegado da Polícia Federal aqui dizendo que vai me ouvir. Ele tem 2 horas para deixar os limites da Bahia ou a minha PM vai prender ele e andar com ele algemado do Pelourinho. Olha como é que era o Brasil há muito pouco tempo atrás. O Cacau, deixa eu te fazer uma pergunta para o advogado Cacau. Cacai. Cacau, meu Deus. Tá teu amigo Cacau, que eu falei a manhã inteira. Você sabe que aqui em casa, Renato, o meu filho, o Érico, tem um cachorrinho que chama Cacau. Pronto. Ele tem tão mais prestígio do que eu aqui em casa que se ele estivesse aqui do lado, ele teria levantado correndo e pulado no meu colo. Aqui já. Ô, Cacau, imagina se chega um cliente para ti com um caso desse. Olha, acabei de ser pego aí com umas joias, eu estava entrando no aeroporto, foi o caso lá do Cid, né? O Cid que entrou. Não, é o assessor do ex-ministro de Minas e Energia, né? Que estava com as joias. Eu estava passando, tal. Aí eu falei que as joias não eram minhas, que as joias eram do presidente, mas eu não sabia que estava carregando joias. Quer dizer, é possível defender? Você ia falar o quê para o cara? Você ia dizer: olha, meu irmão, você está enrolado, eu vou tentar te defender, mas você vai ser condenado? Porque assim... A defesa técnica, eu acompanhei o caso pela imprensa, a defesa técnica, ela sempre... Veja bem, cada advogado tem um critério. Eu só pego casos que eu entendo que tem a defesa técnica. Eu possa realmente ter não só chance de ganhar, mas mesmo que a pessoa tenha cometido um ilícito, se ela tem uma defesa técnica, eu posso pegar. Por exemplo, no caso específico, depois que o Brasil está enfrentando o fascismo, eu perdi dezenas de clientes. Quando foi feita aquela busca e apreensão com 8 grandes empresários, eu fui procurado por 4. Não critico absolutamente os advogados que aceitaram, felizes dele. Mas eu não quis pegar, porque eu estava ali vendo que era uma tentativa de insurreição mesmo, de tentativa de quebra de institucionalidade e tal. Agora, com essas 1000 prisões, vários empresários que são donos de frota de caminhão e tal, também mandaram me procurar. Eu disse: olha, não quero advogar. São critérios que cada um tem com seu escritório. Eu não estou criticando quem pega, não. Todo mundo tem que ter direito à defesa. Agora, em casos em que há uma visibilidade muito grande, é muito difícil, às vezes, você conseguir uma defesa técnica, porque aí não é nem um caso dele ter sido mal orientado. Foi um caso, as pessoas esquecem que hoje tudo está sendo gravado, né? Então, você chega numa Receita sendo mula de um presidente da República. Eu tenho a impressão, Renato, que, por exemplo, outro dia me questionaram, assim, até familiares e amigos e tal, a gente estava vendo na televisão e passou aquele lance do cara que pegou um jatinho da FAB e foi até Guarulhos. É algo inacreditável, para tentar dar a carteirada final, porque já era 28 de dezembro. As pessoas dizem: mas como é que esse cidadão se dispôs a isso? Eu tenho a sensação que um caso desse, um funcionário que pega um jatinho da FAB sozinho aqui para cumprir uma coisa do presidente da República, ele deve ter ligado para os amigos, então, olha só, tá vendo? Estou indo aqui em nome do presidente da República. Não sente a dimensão do que está acontecendo. Esses caras, não estou dizendo especificamente esse, que eu nem conheço, mas, repito, o que nós temos a sensação, e eu tenho, para mim, a certeza, de que eles se apoderaram do Estado, né? Uma visão patrimonialista, uma visão que o Estado é feito para servir. Então, você tem a servir a eles, né? Quer dizer, eles podem fazer o que quiser com o Estado, né? Por isso é que chega a esse ponto. Quando você tem um ministro de Estado que já tinha passado do local, ele não poderia voltar, ele deve ter dado uma carteirada para voltar. Ele é ministro de Estado, voltou. E encontrou funcionários com toda a dignidade, né? Então, é um caso muito interessante. Tem a questão criminal, tem a questão do patrimonialismo, tem a questão do apoderamento do Estado por parte desse grupo que não tinha nenhuma noção do que era o Brasil. Porque a gente tem debatido isso, eu já vim aqui em outros lugares, escrevo sobre isso. Eles destruíram as estruturas brasileiras na saúde, na educação. Eu tenho conversado com alguns amigos que chegam em Brasília agora para ocuparem cargos, ou de ministros, ou de diretoria nos órgãos mais diferentes. É uma tristeza, Adri. O Brasil está
desmilinguindo. Você, veja bem, as pessoas se esquecem que hoje é dia 10 de março. Nós não temos ainda 3, nós temos 2 meses e meio de governo. 2 meses e meio de governo, o governo já passou por uma tentativa de golpe de Estado, por uma tentativa de destruição da credibilidade do atual governo através da questão dos juros e tal. Passou por uma grande pressão, porque o Lula teve que fazer eu acho assim que um amplíssimo acordo para poder governar. Isso é uma coisa que choca até, né? De repente você vê algumas pessoas com cargos no governo de ministro com atitudes absolutamente bolsonaristas. Foi isso para poder, eu diria, acomodar. Eu até disse, eu tenho amigos que tinham expectativa de ser ministros no início do governo e que acabou não conseguindo ser, porque, embora trabalhassem e merecessem, houve uma composição muito forte. Eu disse a eles, olha, a experiência de Brasília indica isso. Daqui a 6 meses esse governo vai mudar. Quase mudou essa semana, agora começou a mudar. Acho muito cedo. Porque assim que o Lula pegar mais musculatura, o Lula falou uma coisa para mim aqui em casa, depois que se elegeu, pouco antes de tomar posse, falou, olha, eu só me candidatei porque eu seria o único para derrotar o fascismo. E é verdade. Agora, você não derrota o fascismo e depois você coloca um governo completamente democrático, com visão social mais de esquerda. Então, não. Você pega as coisas principais, está lá o ministro Wellington, numa pasta importantésima, fazendo, certamente fará um trabalho incrível, o ministro Flávio Dino tomando conta dessa questão delicadíssima da segurança, com muito conhecimento técnico, com muita coragem. Então, assim, eu acho que é importante a gente dar crédito agora de que vai ser difícil, mas levantar algumas questões. A questão do patrimonialismo, do apoderamento do Estado, tem que ser, no meu ponto de vista, a base desse caso do descaminho. O descaminho é grave, a disfarçatez é grave, eu acho que eles serão punidos, porque esse processo está maduro. Eu tenho a impressão assim, se o Ministério Público quiser fazer uma denúncia em pouquíssimo tempo, claro, vai ter que fazer perícia, para não ter erro de deixar, porque nós, advogados, vivemos dos erros do Ministério Público, essa é a verdade também. As defesas, Renato, já que você começou a perguntar isso, ela nem sempre ela é assim, maniqueísta, sim e não, inocente culpado. A ampla defesa prevista na Constituição de 88 permite que nós, advogados, e é obrigação nossa, usemos, isso é muito criticado muitas vezes pela esquerda, eu não tenho problema de ser criticado, mas usemos todos os argumentos para fazer a defesa. Se eu descubro uma falha processual, se eu descubro que há um erro porque não se comprovou exatamente através de perícia aquilo que teria que ser periciado, cai o processo. Então, mas eu acho que é uma oportunidade que nós estamos tendo de não só fazer um processo grave, que eu acho que será feito, fazer a investigação da corrupção, se é que existiu alguma coisa ligada à refinaria. Eu não sabia da história do Ciro, vou até atrás dessa fala dele. Mas uma coisa é certa, ainda que com imunidade, repito, que tem o governo estrangeiro, tem muita gente que estava acompanhando essa história. Tem um dos pacotes, eu vi pela imprensa, ficou 1 ano. Imagina o que é isso. 1 ano, E por que eles estavam tão preocupados no dia 29 de dezembro com isso? Claro, para não deixar lá. E assim, eu tenho a impressão que no próprio ministério onde esse pacote estava, deve ter 90% dos funcionários públicos são corretos, são honestos. Devia ter um disse-me-disse, pô, mas que pacote é esse que está aí, que chegou e que está causando tanta... Entendeu? Então, assim, é hora desse povo falar. Até em homenagem ao funcionário da Receita, que fez uma belíssima resistência. E tem aqui uma notícia que o Guilherme Amado, do Metrópolis, trouxe ontem, que o Bolsonaro trouxe também um avião da FAB, um fuzil e uma pistola que ganhou do príncipe árabe. Não foram só joias. Em outubro de 2019, que foi quando ele voltou dessa viagem, que é a data que teria sido recebida, trazida essas joias, né? Trazidas essas joias, ele voltou ao Brasil com uma pistola e um fuzil, sendo que o fuzil foi customizado com o seu nome. Isso é gravíssimo. Voltou... Porque, na verdade,
Imagina. Nesse caso, Dri, no caso das joias, ali você fez um descaminho que ele queria, na verdade, não pagar os impostos, né? No caso desse fuzil, esse fuzil provavelmente, pelo que eu vi, eu também li essa matéria, ele não poderia sequer entrar no país. Então é um outro tipo de crime, né? Quer dizer, as coisas... Por isso é que eu digo, quando você puxa uma pena dessa, sai a galinha inteira, entendeu? Que agora as pessoas... Eu imagino que todos nós que temos uma formação correta, que somos humanistas e que vivemos numa sociedade que nós pretendemos uma sociedade justa e solidária, todos nós estamos, é uma palavra infantil, assim, estamos encantados com a postura desse funcionário público. Porque, assim, por isso é que tem que discutir a estabilidade, agora tem que entender por que o Guedes queria acabar com a estabilidade dele e Bolsonaro, mas também tem que ter uma solidariedade a essas pessoas que resistem. Imagina a quantidade de gente no Ministério que sabia que, pô, que era estranho aqueles documentos estarem ali, ou mesmo essa questão do fuzil, ninguém entra com um fuzil no avião do presidente sem chamar a atenção, entendeu? Até porque esse povo, desculpa falar isso, mas esse povo é porco, eles se jactam de ser ignorantes, eles se jactam de ser violentos. Quer dizer, se você recebe um fuzil desse e tem a dimensão que está cometendo um crime, provavelmente você faz tudo escondido. Nesse povo, não. Eles sempre se jactaram de serem convulsão, de serem violentos, de serem agressivos, de serem ignorantes. Quer dizer, eu acho que muita coisa vai surgir ainda, espero que surja. Eu até me esqueci o nome do funcionário agora da Receita, que eu queria até, acho que é Marco, eu queria falar até o nome dele em homenagem a ele, mas eu acho que muita coisa vai surgir. E a Polícia Federal brasileira é extremamente competente. Parte dela sofreu muito durante esse governo Bolsonaro, que tinha intervenção, que retirava gente dos cargos e tal, mas o momento é outro e acho sinceramente que nós vamos chegar a uma investigação interessante. Eu vou dizer uma coisa aqui, vou te contar um episódio interessante, Renata. Você vê como o Brasil mudou para melhor, depois do governo Lula, especialmente, e como a Polícia Federal mudou muito para melhor, e eu acho que agora vai fazer um trabalho excepcional. Eu advoguei num famoso caso, à época, muitos anos atrás, a Adri não era nem nascida ainda, eu advoguei num caso do Pasta Rosa, que era um caso rumoroso e tal, e eu levei o Emílio Odebrecht para depor, e achei que era o último ato, o Emílio era o grande empresário e tal, e perguntei para o delegado assim, na Bahia, em Salvador, o senhor vai relatar? Ele disse, não, eu vou ouvir o governador e depois eu vou relatar. Eu saí de lá e liguei para o Márcio Tomás Bastos, falei, Márcio, o delegado disse que vai ouvir o ACM era o governador, o Márcio era advogado do ACM. Aí o Márcio liga para o ACM e fala, olha, o delegado disse que vai te ouvir. Ele pega o telefone, liga para o ministro da Justiça e fala, tem um delegado da Polícia Federal aqui dizendo que vai me ouvir. Ele tem 2 horas para deixar os limites da Bahia ou a minha PM vai prender ele e andar com ele algemado no Pelourinho. Olha como é que era o Brasil há muito pouco tempo atrás. Pois é. Aí, soube que o ACM não foi ouvido, no outro dia eu fui à Polícia Federal só de charme para falar com o delegado, e fiz que não sabia. Falei, e aí, como é que foi a oitiva do governador? Ele disse, você não sabe, eu fui escolhido a Dido militar na Argentina, estou indo hoje, não vou nem terminar o inquérito. Era assim que funcionava muitas coisas. Hoje não, hoje você tem uma polícia republicana, a Polícia Federal investe em qualidade técnica, então eu acho que a Polícia Federal vai fazer um belíssimo trabalho nesse episódio.